A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional, nosso maravilhoso devocional. Estamos hoje aqui no nosso devocional de número 11. Hoje, 11 de maio de 2026, estamos aqui com o nosso devocional, que tem como tema Corrigidas e Amadas. Corrigidas e amadas. E a nossa referência, ela se encontra lá em Hebreus 12, seu versículo 7. Hebreus 12, versículo 7, que fala: Se suportai a correção, Deus vos tratará como filhas e filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Que filho? Existe esse filho que o pai não corrija? Quando fala de correção, né? Correção. Corrigidas e amadas. Oh, glória. Né? E às vezes a gente fica analisando, será que eu e você, mulher, já passamos por uma situação de ser corrigida? E a gente, naquele momento, a gente achar que a gente estava sendo descartada, que a gente estava sendo menosprezada, diminuída, e não entender o trabalhar de Deus para mim e para a tua vida? Será? E aqui o nosso devocional fala que durante muito tempo a escritora ela confundia correção com rejeição. Olha só, correção com rejeição. E ela entendeu que muitas mulheres, como eu e você, também enfrentam essa dificuldade. Talvez por influência das nossas histórias familiares do passado. No entanto, a palavra de Deus nos ensina justamente o contrário. Somos disciplinadas porque somos amadas. Oh, glória! Quantas filhas que estão aí dispostas a ser corrigidas pelo Espírito Santo? Dá um glória aí. Glória a Deus. Se o Senhor me corrige, é porque Ele se importa comigo, é porque Ele me ama. Se o Senhor te corrige, é porque Ele se importa contigo, é porque Ele te ama, mulher, princesa do Senhor. E fala, a correção é uma marca da filiação, pois a Bíblia afirma que o filho ilegítimo, não recebe disciplina, mas aquele que pertence ao pai será corrigido. Eu, irmã Aline, quero sempre pertencer ao meu pai. Será que eu quero ser corrigida? E aí? E aí vem na minha mente, quando a gente estava na escola, algumas não sei se estuda, faz faculdade, mas eu vou falar por mim. Quando a gente estava na escola, a gente fazia a prova. E quando a gente fazia a prova, a gente ia ficar feliz se a gente chegasse para a professora naquela ansiedade e perguntasse: tia, e aí minha prova, o resultado? Não corrigi ainda. Não corrigi ainda. No momento que aquela professora ela falava não corrigi ainda, ela está afirmando que ela não sabe o que eu e você, o que a irmã Aline precisava melhorar e o que a irmã Aline estava de parabéns, né? E no departamento infantil, há muito tempo lá em Vila Velha, quantas das vezes a gente fazia desafio com as crianças, fazia atividade com eles, e eu lembro, né, que eles ficavam bastante ansiosos. E meu sobrinho, né, o João, beijo, João. E meu sobrinho, ele falava: tia, e aí? Deu certo lá? Você viu minha atividade? Você viu meu desenho? Gostou? E eu falava: João, não deu tempo ver ainda, só quando eu chegar em casa. Mas ele queria saber como ele tinha se saído. Minha apresentação, às vezes dia das mães, dia do pastor e outros dias. Aí quando terminava a apresentação, as crianças vinham: tia Aline, e aí? Falei bem? Deu certo? Né? Porque eles queriam que eu falasse como eles se saíam, se precisava melhorar. E quantas das vezes nas nossas vidas, eu e você, mulheres, não queremos parar para perguntar ao Senhor: pai, e aí? Como é que a irmã Aline está? Como é que o Senhor está me analisando?
eu estou precisando melhorar, eu estou precisando de correção, ou eu estou nota 10? E aí? Muitas das vezes nós se destruímos, nós destruímos o nosso lar, destruímos as nossas amizades por achar que está tudo nota 10. Sabe por quê, mulher? Porque você realmente não tem aquela amiga que te confronta. Você não tem aquela amiga que chega assim e fala: amiga, você tem que parar com isso. Se você agir dessa forma, você vai se destruir a gente também. Você precisa melhorar, você não pode tratar os outros assim. O que é isso? Melhora, você não é assim, você é uma pessoa maravilhosa, mas muda nessa situação que você está agindo. E quantas das vezes, mulheres, falta essa amiga para mim e para você? E muitas das vezes não é que falta, é que falta eu e você ser essas amigas, ser essas pessoas que falem com amor, falem com carinho: fulano, eu te amo tanto, eu gosto tanto de você, mas para com essa atitude, para com isso, não dá certo. Você tem tudo para crescer na vida, mas para de agir dessa forma. No momento a pessoa pode até ficar emburrada, né? Já aconteceu comigo, né? Quantas das vezes meu pastor, né, Ronaldo Ventura, ali em Vila Velha, meu irmão, te amo, meu irmão. E quantas das vezes, né, eu lembro com a situação, hoje quando eu estava estudando devocional, uma situação que ele chegou para conversar comigo e ele falou para mim: hoje eu estou te podando, hoje eu estou te corrigindo, mas lá na frente você vai me agradecer. Lá na frente você vai lembrar desse dia de hoje. E pastor Ronaldo, hoje, eu fazendo esse devocional aqui dia 11 de maio, eu lembrei desse devocional aqui, das tuas palavras que você falou. Às vezes é preciso ser podado, às vezes precisa ser corrigido. E ele falou pra mim, eu lembro que ele foi lá em casa e ele falou pra mim: hoje, quem sabe você pode até estar triste comigo, você ficar até chateada comigo, mas depois você vai me agradecer. Porque se eu estou te podando, é porque eu quero o teu bem. Eu estou te podando não porque eu sou um pastor ruim. Eu estou te podando porque eu te amo. Eu estou te podando porque eu tenho amor à tua vida, não como irmão, mas como ovelha também. Eu estou te podando para que você venha crescer. E eu sou prova viva disso, né? Não vou dizer que depois dessa situação não errei mais. A gente é ser humano, a gente erra e acerta. Mas eu quero falar dessa situação que aconteceu. E ele falando comigo, eu falei amém. E quando aconteceu a situação que ele conversou comigo, e eu fiquei um tempo ali lembrando da aljava, né? Fiquei um tempo ali na aljava de Jeová, do arqueiro, fiquei ali. E quando estava em um momento, tudo foi restituído, né? E eu fiquei muito alegre porque eu voltei em ação, voltei glorificando a Deus, voltei realmente disposta a fazer a diferença no ministério onde eu fazia parte, disposta a fazer a diferença na vida dos meus amigos, na vida do meu trabalho, na minha família. E eu louvo a Deus. Pastor Ronaldo, obrigado pela tua correção, obrigado por você ser esse pastor. Não é puxando sardinha para ele não, viu? É porque a gente tem que dar honra, e se o Senhor me tocou, que seja agora, né? E que você continue esse pastor que sabe corrigir e sabe falar na hora certa, né? E então esse exemplo, que no momento que eu entendi aquela correção, no momento eu fiquei até um pouquinho triste com ele, mas depois que eu entendi a correção, serviu para o meu crescimento. E foi, depois dessa correção, foi o tempo que eu mais recebia convite para ministrar, tanto para criança quanto para adulto. Foi mais quando eu vi o trabalhar de Deus na minha vida, pregando até mesmo na casa ali, na Ademu, ali em Vila Velha. E eu vi o crescimento de Deus na minha vida. E eu sou grata a Deus, né? A gente é ser humano, a gente é falho. Não é que depois disso estralou a varinha e a Aline nunca mais fez nada de errado, não. Mas em todo momento eu tenho pedido misericórdia ao Senhor, para que Ele venha me corrigir, porque eu sei que eu sou amada de Deus. Amém?
Então, foi esse testemunho, né, que eu quero deixar para vocês. E como fala aqui, quando o Senhor nos corrige em alguma área das nossas vidas, não devemos interpretar isso como uma reprovação ou como uma rejeição. Em vez de nos rejeitar, Ele está ajustando nossos passos e nos conduzindo ao centro da sua vontade. Diferentemente do castigo, a correção divina não tem como objetivo ferir, destruir, mas transformar. Foi o que eu acabei de falar, né, no testemunho que eu dei agora, do exemplo que eu passei. Que Deus, Ele corrige a quem Ele ama, não para a nossa destruição, mas para ver o nosso crescimento. Mãe, você corrige o seu filho, é para você destruir o teu filho? Ou é para ver ele crescer, né? E será que você corrige o teu filho é para que você não gosta dele, é porque você não ama ele? Não, é porque você quer ver ele crescendo. E com o nosso Deus, imagina, Deus, Ele criou a mim e a você, e o prazer dele é que eu e você viemos crescer na presença dele. Mas para isso tem que ver correção também. E fala mais aqui: portanto, que eu e você, mulheres, princesas, viemos guardar essa verdade. A disciplina que vem da parte de Deus é uma prova do amor dele. Se você é filha, se eu sou filha, estamos dispostos a receber a correção e dispostos a ser corrigida para crescer. Não confunda disciplina com rejeição, pois a rejeição do Senhor é sem dúvida uma das maiores. A correção do Senhor é sem dúvida uma verdadeira demonstração de amor e de cuidado, né? E às vezes as pessoas nos rejeitam e não nos corrigem. Tem gente que vê você fazendo algo de errado e te rejeita. Não quero andar mais com fulano, não quero andar mais com ciclano, quero não. Quem sabe mãe, pai, o filho faz algo de errado e por ser humano, né, por aquela raiva do momento, rejeita. Não quero papo, o esposo faz algo de errado, a gente silencia. Não, agora eu vou dar um castigo para ele, também vou ficar na minha, não vou falar nem com ele. Mas o desprezo, a rejeição não faz ninguém crescer. A rejeição só faz a pessoa ali se estagnar. Quem sabe a irmã Line pode estar destruindo ou já destruiu pessoas por rejeição, por achar que a pessoa estava errada e ia rejeitar. Mas o Senhor, Ele nos ensina a todo momento: rejeição não gera crescimento. O que gera crescimento na minha vida e na tua vida, princesa, no teu ministério, no teu casamento, nas nossas amizades, no teu trabalho, o que gera o crescimento é a correção, é podar. Sabe aquela árvore bonita que a gente vê? Se deixar aquela árvore crescer de qualquer jeito, vai um galho assim, outro galho assim, outro galho assim. Mas quando vai alguém que sabe, alguém que tem experiência e poda ela, faz até desenho de coração, de nuvem, de animalzinho, mas não deixa de ser podada. Ela é podada. Por quê? Ele quer que venha crescer, que venha florescer. E na minha e na tua vida não é diferente. As correções vêm para que eu e você venhamos avançar, para que eu e você venhamos crescer na presença do Senhor. E fica uma pergunta para mim e para você: estamos aceitando de coração aberto a correção da parte do Senhor, ou estamos vivendo como crianças mimadas que só quer receber o sim, só quer receber o aplauso e não quer receber a correção da parte de Deus? E aí, você prefere receber correção ou você se alegra quando alguém te rejeita sem nem falar nada? Peça ao Senhor que Ele coloque do meu e do teu lado pessoas verdadeiras, que ao invés de nos abandonar, ao invés de nos rejeitar, sente com a gente e corrija. Mesmo que a gente venha ficar enraivado com essa pessoa na hora, mas depois o resultado vai ser gratificante. Eu e você, nós vamos crescer, né? E que a palavra do Senhor venha falar melhor em cada coração. Esposa, se for necessário, ouve a correção do teu esposo. Esposo, se for necessário, ouve a correção da tua esposa.
Mãe, corrige o teu filho. Pai, corrige o teu filho. Filho, se for da parte do Senhor, corrige a tua mãe, corrige o teu pai. Se for da orientação do Senhor, não machuca, corrige porque o Senhor ama. Corrige porque o Senhor, Ele quer ver um crescimento no ministério. Independente, muitas das vezes a gente fala, não vou falar porque fulano tem tal cargo, mas a correção de Deus não mata, a correção direcionada pelo Espírito Santo, e quando a pessoa que Deus está usando é humilde, a correção gera frutos. Mas que eu e você não viemos ser egoístas, não viemos ser soberbos de Deus usar a gente para ir lá e corrigir uma pessoa e a gente ir com aquela arrogância aí parecendo um pombo, com aquele peito todo assim abafado e dizer, ó, isso assim, viu, cuidado com você. Não, tenha mansidão, porque Deus quer que corrija com amor, porque Ele ama a todos, por isso que Ele corrige. Se o Senhor não nos amasse, Ele deixava nós, ó, entregue aí ao inimigo, entregue para o inimigo fazer o que quisesse com a gente. Mas Deus, Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele quer que a irmã Aline vá morar no céu. Ele quer que você que está me assistindo nesta hora, você que vai me assistir, não importa o dia, que você vá para o céu, que eu e você participe do banquete celestial, do banquete daquela ceia que já está preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para a gente chegar lá, precisamos passar por correção. Correção da parte de Deus não é rejeição. Muitos nos rejeitam porque não tem sabedoria de Deus para nos corrigir debaixo da palavra. Mas aquele que te corrige em orientação da palavra, ele não te odeia, ele te ama. Porque o Senhor corrige todos aqueles que eles amam. Que o Senhor Jesus fale melhor em cada coração. E que eu e você viemos aceitar quando necessário for. Quando Deus vê que algo está dando de errado, que Ele venha nos corrigir. E quem sabe hoje é a oportunidade da irmã Aline se ajoelhar, de você que vai me ouvir, se ajoelhar e perguntar ao Senhor, Pai, onde eu preciso melhorar? Pai, onde é que eu preciso colocar aí um tracinho na minha prova que eu faço diante do Senhor? Pai, será que está tudo certo? Será que o visto é tudo certo? Ou tem alguma coisa ali que está errado? Meu esposo fazendo a aula de ele está fazendo lá, né, na igreja de coisa de missão, fazendo teologia, e ele fez a prova e ele errou uma questão, e ele veio todo alegre e mostrou para mim uma questão. Aí ele falou, amor, acertei essa e errei essa, eu me passei na hora. Mas ali com aquele erro que ele cometeu, com aquela resposta que ele deu errado, agora ele já sabe, se alguém pergunta a ele já sabe aquela resposta. Porque ele se aprofundou mais e ele viu onde era que estava o erro e ele teve a curiosidade para melhorar, né? Que os nossos erros venham nos fazer a melhorar e não nos fazer a paralisar. Não venha achar que a correção que o professor fez na prova dele foi para diminuir ele, foi para humilhar ele. Não, a correção que eu e você passamos é para a gente avançar, é para a gente decolar na presença do Senhor. Então, se preciso for, deixa o Espírito Santo corrigir a mim e a você. Lembre-se, a correção que vem da parte de Deus não é para nos abandonar, é para Ele se achegar mais, é para nós, se achegar mais para Ele, porque Ele quer viver bem juntinho com a gente. E às vezes o que impede isso acontecer é as coisas que eu e você fazemos, e muitas vezes não aceitamos a correção da parte do Senhor. Mas que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, né? Que você venha ser edificado através dessas simples palavras, né? Que esse devocional venha falar o teu coração, assim como falou para o meu coração. Deus te abençoe poderosamente. Corrija, se você ama, corrija em nome de Jesus.